Você já se perguntou qual é a maior criatura entre os animais marinhos? A maioria das pessoas responderia que é o megalodonte. Talvez até você tenha pensado nisso, não é mesmo? De fato, esse tubarão gigante era realmente muito assustador. O megalodonte media cerca de 10 metros de comprimento, podendo às vezes chegar a 15 metros. Sua grande mandíbula e dentes afiados, medindo cerca de 20 centímetros, faziam dele um ser temido nos mares. Esse superpredador era de fato imbatível. Felizmente, a era em que o megalodonte dominava os oceanos acabou há mais de 2,5 milhões de anos. No entanto, na história do nosso planeta, existiram animais marinhos ainda mais assustadores, muitos dos quais viveram muito antes ou muito depois da extinção do megalodonte. E se hipoteticamente o megalodonte confrontasse um desses animais? Provavelmente seria melhor apostar na derrota do grande tubarão. Aqui em nosso canal, você pode conhecer esses monstros marinhos assustadores em total segurança. Hoje vamos explorar esses animais marinhos que poderiam enfrentar o megalodonte de igual para igual. Prepare-se para descobrir criaturas ainda mais impressionantes do que o lendário tubarão gigante. O Helicoprion. Dentre os tubarões extintos, não é apenas o megalodonte que faria você pensar duas vezes antes de entrar na água. No final do período paleozoico, um peixe gigante e assustador vivia nos oceanos. Embora não fosse exatamente um tubarão, o Helicoprion é considerado um ancestral desses predadores. Sua aparência peculiar e aterrorizante incluía uma mandíbula com uma estrutura semelhante a uma serra circular. Seus dentes em formato espiral eram únicos entre os peixes, e essa característica intrigou os paleontólogos por muitos anos, até que finalmente descobriram sua função. Pesquisas recentes revelaram que a espiral dentária do Helicoprion era composta por 80 a 190 dentes, localizada na parte central da cavidade oral. 10 a 15 desses dentes maiores ficavam expostos, enquanto os demais permaneciam ocultos. À medida que os dentes mais antigos se desgastavam e caíam, os novos surgiam e os substituíam, funcionando como uma esteira transportadora de dentes. Um mecanismo impressionante, não é? Isso certamente economizaria bastante em tratamentos dentários. Infelizmente, como os esqueletos cartilaginosos não se preservam bem nos fósseis, pouco se sabe sobre a estrutura corporal do Helicoprion. Estima-se que ele tinha entre 2 e 3 metros de comprimento. Embora, foi encontrada uma estrutura dentária com 90 centímetros de diâmetro, sugerindo que seu corpo poderia ter entre 9 e 12 metros, semelhante ao tamanho do megalodonte. Mesmo com tamanha semelhança em dimensões, esses dois predadores jamais se encontrariam, pois o Helicoprion foi extinto muito antes do surgimento do megalodonte. Os basilossauros. Os basilossauros, que nadavam nos mares quentes há cerca de 140 milhões de anos, não se pareciam nem um pouco com suas parentes modernas, as baleias. O nome basilossauro significa rei lagarto, o que pode soar como um dinossauro. Isso ocorre porque, inicialmente, os pesquisadores pensavam que esses fósseis pertenciam a uma espécie de réptil. Com um corpo que media entre 18 e 20 metros, o basilossauro possuía uma coluna vertebral alongada que lhe permitia se mover contorcendo o corpo como uma cobra. Curiosamente, ele também tinha patas. Embora essas patas não pudessem ser usadas para fins convencionais, como locomoção terrestre, elas se tornaram uma grande evidência da evolução dos mamíferos marinhos. Elas indicam que esses animais voltaram para o mar após uma passagem pela terra. O basilossauro se alimentava de grandes peixes, incluindo tubarões. O megalodonte teve sorte de não viver na mesma era que o basilossauro. Aliás, alguns teóricos da conspiração acreditam que o basilossauro ainda vive e que as lendas sobre serpentes marinhas se referem a este animal. O Mosasauro hoffmanni. O Mosasauro hoffmanni é o nosso próximo destaque. Finalmente, um verdadeiro gigante marinho do passado. Este lagarto marinho é o maior dentro de sua espécie, chegando a medir cerca de 17 metros. Eles viveram no Cretáceo Superior e foram extintos juntamente com outros dinossauros. E sobre a aparência do Mosasauro hoffmanni, podemos dizer que ele era imponente. Com uma longa coluna vertebral, uma caixa torácica em forma de barril e um crânio extremamente forte, ele parecia ter sido feito para caçar grandes presas. Seus dentes afiados rasgavam a carne, e sua poderosa mandíbula permitia mastigar grandes pedaços de uma só vez.
Embora sua visão fosse fraca, isso não era um problema, pois suas presas dificilmente escapavam. Através de vários fósseis encontrados com marcas de fraturas em suas mandíbulas, podemos perceber sua natureza agressiva. Essas fraturas foram provavelmente adquiridas durante a caça ou em batalhas contra outros de sua espécie. Ele se alimentava até mesmo de outros mosassauros menores. E se o Mosasauro hofmanni se deparasse com um megalodonte? A verdade é que o megalodonte era um animal mais lento e não podia caçar grandes presas devido ao tamanho de seu corpo. Fugir seria a melhor opção para ele. Entretanto, se falhasse em sua fuga, provavelmente seria despedaçado pelo violento Mosasauro hofmanni. Os Sarcosuchus. Quando falamos dos crocodilos atuais, é difícil imaginar que, há muito tempo, durante o período Cretáceo, existia um ancestral ainda mais aterrorizante. No antigo continente africano, vivia o Sarcosuchus, um animal cuja classificação biológica é crocodilomorfa, ou seja, um antigo parente dos crocodilos modernos. Inicialmente, pensava-se que o Sarcosuchus media cerca de 12 metros, mas estimativas mais recentes indicam que ele alcançava aproximadamente 9 metros. Mesmo assim, o Sarcosuchus era cerca de um terço maior que os crocodilos atuais, e sua mandíbula era muito mais grande e poderosa. Com essa terrível mandíbula, ele não atacava apenas peixes, mas também pequenos dinossauros. A ideia de um crocodilo como esse vivendo nos esgotos de Nova York é assustadora, não é mesmo? Felizmente, essa é apenas uma hipótese fantasiosa. No entanto, aprender sobre os Sarcosuchus nos permite entender melhor a evolução e a incrível diversidade dos antigos predadores que dominaram nosso planeta. O Archaeopteryx dux. A lenda do Kraken, um monstro marinho capaz de destruir e afundar navios com seus enormes tentáculos, pode ter surgido após algum marinheiro avistar uma lula gigante, também conhecida como Archaeopteryx dux. Em média, essas lulas chegam a medir de 10 a 13 metros, mas alguns exemplares podem atingir impressionantes 16 metros, desde a ponta das barbatanas até a extremidade dos tentáculos. O Archaeopteryx é um predador agressivo. Uma vez capturada por seus tentáculos, a presa dificilmente consegue escapar. Esses gigantes dos mares possuem rivais formidáveis, mas isso é assunto para depois. O fato é que essas criaturas ainda existem hoje, habitando as profundezas dos oceanos. E você, acredita que o megalodonte poderia vencer uma criatura como essa? Aqui em nosso canal, você pode explorar mais sobre essas incríveis e misteriosas lulas gigantes e descobrir se o lendário tubarão teria alguma chance contra elas. O cachalote. O cachalote é uma criatura impressionante, com os machos adultos chegando a medir até 20 metros de comprimento, sendo maiores que muitos navios de cruzeiro. Seu crânio retangular ocupa cerca de um terço do corpo, tornando-o inconfundível com qualquer outra espécie. Não é à toa que os baleeiros o apelidaram de invagão de carga. A pesca de cachalotes era um trabalho extremamente perigoso devido à natureza agressiva desses animais, que frequentemente afundavam os barcos dos pescadores que tentavam capturá-los. Felizmente, a caça de baleias foi proibida, e a população de cachalotes, antes em declínio, está se recuperando lentamente. Hoje, os únicos inimigos naturais dos cachalotes são as orcas, que geralmente atacam apenas os filhotes. Mesmo se o megalodonte ainda existisse, seria impossível para ele confrontar um cachalote adulto. O Livyatan melvillei. Encerramos nossa lista com o incrível Livyatan melvillei. Esse nome pode soar como um personagem de alguma lenda antiga, mas essa espécie extinta de cachalote realmente existiu no período Mioceno, coexistindo com o megalodonte. Não vamos entrar no debate sobre se eles de fato se enfrentaram, mas tudo indica que o megalodonte não teria chance contra esse gigante. O Livyatan melvillei media entre 13,5 e 17 metros, dependendo da estimativa. Seus dentes, incrivelmente fortes, chegavam a medir 36 centímetros, cerca de 2 vezes maiores que os dentes de um megalodonte. Esses são os maiores dentes encontrados no reino animal, exceto pelos animais com presas. Sua mandíbula poderosa podia segurar a presa com firmeza, não soltando até que parasse de se debater. Se um megalodonte entrasse no campo de visão dessa criatura, seu destino estaria selado. O vídeo de hoje chega ao fim. Muito obrigado por acompanharem. Parece que, para essas criaturas assustadoras, sempre haverá alguém maior. Essa é uma lei da natureza. Se você tinha receios com o megalodonte,
agora conhece outros animais que poderão enfrentá-lo em seus sonhos, como seus guarda-costas pessoais. E não precisa agradecer. Aliás, qual animal você considera o campeão absoluto da lista de hoje? Comente abaixo, vote no seu favorito, e vamos revelar o vencedor em breve. Por enquanto, nos despedimos mais resilientes e preparados para qualquer desafio. E até a próxima!